Hoje nós vamos falar sobre o medo e a curiosidade. O medo e a curiosidade. Dizem que o que move o mundo são as perguntas, e de fato eu concordo e acredito bastante nisso, porque quanto mais nós perguntamos, mais descobrimos. E eu não preciso nem falar que o conhecimento ele rompe barreiras, né? Quando você faz pergunta, você descobre, você rompe barreiras com aquele conhecimento. Pelo menos é essa a tendência. Perguntar é uma ação e toda ação gera um resultado. Por menor que seja o resultado, mas gera um resultado. E eu, particularmente, eu adoro resultados, então, se você quer ter resultado, haja. Essa é a primeira coisa que eu quero falar aqui da live. Haja. Se você quer ter resultado, seja lá ele um degrauzinho depois do outro, vamos agir. Eu não sei se você observou, mas todas as crianças, pelo menos isso é padrão, a maioria delas, elas são as que fazem mais perguntas dentre os seres humanos. Você já percebeu? Na nossa fase, no nosso processo evolutivo, as crianças são as que fazem mais perguntas. E naturalmente você vai falar, é óbvio, Tati. Por quê? Porque elas sabem menos, elas estão naquele processo de descoberta e o mundo é completamente novo para elas. Naturalmente, é um processo natural fazer perguntas. Você percebe? Aí a segunda coisa que eu queria falar para você. É um processo natural. Já falei duas coisas, né? Escreve aí no caderninho. E eu te pergunto, quantas perguntas você fez hoje já? Você absolutamente sabe tudo desse universo? Eu acredito que não, né? Porque afinal de contas é muito difícil. Até os mais estudiosos, até os mais inteligentes não sabem de tudo. Então, e você percebeu também que nós diminuímos ou quase eliminamos, podemos assim falar, a quantidade de perguntas que nós fazemos com o passar dos anos? Você já observou isso? As crianças elas perguntam, nossa, inúmeras vezes por dia e enfim, é uma qualidade delas. Nós, ao longo do tempo, vamos diminuindo essa quantidade de perguntas. E o mundo continua a ser misterioso para nós, correto? Você concorda com isso? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, já dizia William Shakespeare. E é verdade, ou seja, nós temos muito ainda para descobrir nesse mundo. Nós deveríamos continuar a fazer perguntas. É por isso que eu fiz essa citação bonita, que eu particularmente eu gosto bastante, para continuar fazendo perguntas, para instigar você a continuar fazendo perguntas. E perguntar, ela revela um mundo novo. E nós temos uma forte tendência a temer o desconhecido, a ter medo do desconhecido. A criança, ela é destemida e elas ainda não possuem aquele inconsciente poluído com figuras que formarão o medo mais na frente. Infelizmente, nós temos esse inconsciente poluído do medo, ou seja, nós já colocamos várias situações de medo dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, e isso nos bloqueia muitas vezes. Isso leva tempo e algumas experiências, por isso que as crianças ainda não têm, por isso elas são tão destemidas. Mas o medo nada mais é do que um sentimento formado com base em algumas experiências e ou algumas informações, e às vezes essas informações elas são formadas de forma aleatórias, ou seja, não vivenciadas. Nós assistimos a uma situação, por exemplo, na televisão, ou alguém nos contou a situação, e nós automaticamente criamos aquela figura da violência, por exemplo, só um exemplo, dentro do nosso subconsciente, e pronto, gera o medo. E nós já ficamos com medo. Quem nunca passou por essa situação? E é assim que funciona na prática a formação do medo. E não precisa ter sido vivido para você sentir o medo. Não precisamos entrar nos detalhes, mas basicamente é isso que a neurociência ela explica, é assim que ela detalha a formação do medo. E por que eu estou falando do medo?
Perguntar nos faz enfrentar o novo, o desconhecido, e desvendar caminhos desconhecidos pode ser assustador e normalmente é muito assustador. Por isso, nós paramos de fazer perguntas durante ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Nós simplesmente diminuímos a quantidade de perguntas. Por quê? Porque nós queremos manter a nossa famosa zona de conforto. Para que sair dela, não é verdade? O nosso cérebro, ele é treinado para ser o mais objetivo possível, para salvar energia, para economizar energia. Então, fazer perguntas não é algo natural, você compreende? Não é algo que ele faz de forma automática, fazer perguntas. Ele busca padrões dentro daquilo que você já colocou aqui dentro do cérebro, de conhecimento, de informação e de experiências, principalmente. Então, ele utiliza essas informações armazenadas para encontrar a solução que você está buscando. Não foi programado para buscar dados fora, embora a capacidade dele seja enorme. Você pode imputar dados imensamente, né? Interminavelmente. Agora você vai me perguntar, ok, eu já entendi a formação do medo, já entendi que perguntar definitivamente você lida com o desconhecido, isso gera o medo, por isso que nós não perguntamos muito, nós diminuímos a quantidade de pergunta, mas acontece que dentro do desenvolvimento pessoal, e aqui eu sempre falo sobre desenvolvimento pessoal, uma coisa certa é que nós devemos mudar, pois as mudanças elas geram e facilitam a nossa evolução. É com isso que nós evoluímos, com mudanças. Se você permanecer no estado que você está, no estado que você definitivamente quer ficar, você não vai evoluir. Então você precisa mudar. E as mudanças elas advêm de informação, mais precisamente do conhecimento, que é quando nós colocamos as informações em prática, né? A diferença entre o conhecimento e a informação é isso, é a prática. E o que, voltando agora para o que nós acabamos de falar, é um terreno que não é de nossa natureza entrar, o desconhecido, fazer perguntas. Entende por que tantas pessoas querem evoluir, querem ser melhor, mas não conseguem? Não conseguem seguir com suas vidas adiante, não conseguem ser melhor a cada dia? Dói, dá trabalho evoluir, você precisa enfrentar principalmente o desconhecido. Para isso, precisa ser corajoso, enfrentar os seus medos, os nossos medos, para evoluir. Você percebe?